Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a primeira parte, a experiência de leitura da primeira parte de It, a Coisa, desse calhamaço aqui do mestre Stephen King. Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa experiência de leitura, fica aí que já já eu te conto. Então, gente, finalizada a primeira parte do livro, vim trazer a resenha aqui hoje pra vocês, como prometido, tá certo? Algumas considerações sobre o livro, desde já. Stephen King conseguiu me surpreender muito nesse livro. Stephen King tá na minha lista de autores que eu nunca li, tá certo? Tá como um dos meus objetivos, uma das minhas metas pra esse ano. O cara escreve muito bem, isso eu já posso adiantar pra vocês. Muito bem mesmo, conseguiu me surpreender. De It, eu só conhecia a última adaptação cinematográfica, a primeira parte no caso, né, porque foi dividida em duas partes, inclusive não assisti a segunda parte ainda, decidi assisti-la somente quando terminar de fazer a leitura do livro, porque o livro também se divide em duas partes temporalmente, né, a infância e a fase adulta lá do Clube dos Perdedores de Derry, tá certo? Então, sem mais delongas, o livro é dividido em 5 partes. Hoje eu vou trazer a primeira parte para vocês, tá certo? A experiência da primeira parte, que se chama A Sombra Antes, tá certo? Como eu falei para vocês, o livro é dividido em 5 partes e cada parte vai conter um número X de capítulos, tá bom? Essa primeira parte, 3 capítulos, mais um interlúdio, o primeiro interlúdio, tá certo? E o primeiro capítulo se chama Depois da Enchente e se passa em 1957. E é nesse capítulo que nós temos a famosa cena, né? Famosa porque eu imagino que vocês já tenham visto lá no filme, né? Na primeira parte de It, que é a história de George, irmão do Bill, o gago. Bill faz um barquinho de papel para o George sai na chuva com a sua capinha amarela, e aí o barquinho vai percorrendo ali até cair no bueiro e George encontra o Pennywise. E aqui já começa a desconstrução do livro, pelo menos pra mim, da história, pelo menos pra mim. Por quê? Porque eu achei que o ponto principal, o pontapé principal da história tinha sido a morte de George. E eu não sei se realmente foi o pontapé inicial. Por quê? Tinha até um meme muito interessante que eu morria de rir com uma amiga minha, chamada Glória. A gente ria muito de um meme que a gente viu na internet, que era assim, o barquinho correndo, o George correndo atrás do barquinho, cai no bueiro e o Pennywise oferece o barquinho de novo para o George. E ele pergunta, você quer de novo, George? Você quer o seu barquinho de volta, George? E o George diz, não, não quero. E aí o filme acabava. Tinha esse meme na internet, não sei se vocês viram. Mas depois que eu li a primeira parte, o meme passou a não fazer mais sentido pra mim. Por quê? Porque, embora a morte do George tenha sido muito importante para a aventura do Clube dos Perdedores, né, na busca aí do It, da coisa, a gente percebe, já na primeira parte, a gente percebe que os meninos, né, o Clube dos Perdedores, os meninos mais a Beverly, todos tiveram contato com a coisa antes da morte do George ou pouco depois da morte do George. Então, assim, eu acredito que somente a morte do George não teria tido força para os meninos, para o clube ter ido atrás da coisa. E essa coisa é muito interessante, porque para cada pessoa ele vai aparecer de uma forma diferente, mas sempre com a presença do palhaço Pennywise. Alguns vão ver um lobisomem, um grande cachorro, vão ouvir vozes, vão ver o próprio Pennywise, o próprio palhaço. E é muito interessante de anotar isso, né? A forma metamorfoseada que a coisa toma. É interessante isso. Então, o primeiro capítulo é sobre a morte do George, tá certo? Se chama Depois da Enchente e se passa em 1957. O capítulo 2 se chama Depois do Festival e se passa em 1984. Esse é um capítulo bem à parte mesmo, porque assim, pelo menos na primeira parte do filme ele não está presente, certo? Eu ainda não assisti a parte 2, não sei se está lá na parte 2, mas é sobre a morte de um jovem, também um jovem homossexual. Aqui o Stephen King tira toda essa parte para discutir, assim, de uma forma muito brutal, a homofobia. E esse ano, 1984, é um ano muito simbólico, né? Quando se fala no movimento LGBT ou em pessoas LGBT dentro de narrativas, principalmente nos Estados Unidos.
Porque se você conhece um pouquinho da história do movimento LGBT, você sabe que o movimento, no começo dos anos 80, mais especificamente em 1981, quando surge ali, né, aquele alarme todo do HIV AIDS, né, a comunidade sofre muito porque é associado a um câncer gay, não é? Se vocês conhecem um pouquinho da história ou da doença, do vírus ou do movimento LGBT, você sabe que a comunidade meio que foi massacrada, né? E realmente ficou esse estigma a partir desse momento sobre ser conhecido como um câncer gay, né? E é um estigma que existe até hoje, que ainda demoraremos acredito eu que demoraremos um tempo para nos livrarmos. Mas enfim, existe a morte desse cara que é homossexual, está num parque de diversão com seu namorado, e aí um grupo de garotos começa lá a xingar, a fazer o bullying, né, a homofobia em si, e aí ele não é morto dentro do parque, ele é morto numa área próxima ao parque, ele é jogado de uma ponte, né, por um grupo de garotos, e ali também há um vislumbre do Pennywise, por duas pessoas que estavam ali presentes, há um julgamento, há uma, como eu posso dizer, ali os culpados meio que saem impunes do julgamento, a gente percebe isso depois, mas assim, eles ficam bem assustados, né, alguns personagens dessa cena ficam bem assustados porque eles têm um vislumbre do Pennywise, aqui também, tá certo? Então há um intervalo aqui de 20 e tantos anos, né, o ciclo, né, isso é falado na narrativa depois, o ciclo com o qual os meninos se deparam com a coisa é um ciclo sempre de 27 anos, e aí a gente tem o capítulo 3, que se chama Seis Telefonemas. Do Clube dos Perdedores, somente um deles ficou na cidade de Derry, que foi o Mike, que se tornou bibliotecário. E ele, ao final da primeira aventura deles em busca da coisa, em 1958, um ano após a morte do George, eles terminam a aventura, como a gente vê lá no primeiro filme, e eles fazem um pacto, inclusive um pacto de sangue, né, fazendo a promessa de que se a coisa retornasse a Derry, eles voltariam de onde estivessem, eles voltariam para novamente tentar ir lá e derrotar a coisa, destruir a coisa. Então esse pacto é levado bem a sério e acontece 6 telefonemas por parte do Mike, que é o único que permaneceu em Derry. Então aqui a gente vê como é que tá a vida do Stan, do Bill, do Ben, da Beverly, né? Eu acho que a personagem que tem cenas mais chocantes é a Beverly, né? E cenas bem chocantes mesmo. O Stephen King consegue chocar a gente, assim, com certas coisas que até incomodam, assim, são até difíceis de ler. Mas, enfim, então tem esses 6 telefonemas, os meninos voltam, retornam à cidade de Derry, no Maine, e tem o primeiro interlúdio, que é justamente o Mike, esse que ficou na cidade, ele tentando entender por que Derry é uma cidade tão diferente. Porque Derry tem uma taxa de morte de crianças 6 vezes maior do que a média nacional. Então a gente percebe que Derry é uma cidade estranha, né? É tocado aqui e ali, é tocado no ponto do sistema de escoamento da cidade, né? Como a gente conhece ali as famosas cenas do Pennywise ali no bueiro, enfim. Os meninos, algo que me chamou a atenção também são os locais onde os meninos, o clube dos perdedores, tiveram contato com a coisa, de que forma tiveram. Gente, nesse livro uma coisa que me surpreendeu bastante, isso é preciso falar, é a discussão que o Stephen King faz sobre sexualidade. Eu acho isso muito interessante, com alguns personagens. Olha que eu tô terminando a parte 2 e já tem muito, assim, se fosse para discutir sexualidade dentro desse livro, teria muito pano na manga, porque realmente durante todo o tempo é tocado assim, em relação à sexualidade, abuso dos pais, violência doméstica, homofobia, nossa, muita coisa é discutida nesse livro, e olha que eu tô na segunda parte. Então tem muita coisa para ler ainda. É um calhamaço de quase 1.200 páginas, como vocês veem aqui, mas a leitura é incrivelmente fluida, assim, as páginas voam nas nossas mãos, e eu super indico a leitura do livro e também a linguagem, a adaptação cinematográfica. Então, se você chegou aqui no canal pela primeira vez ou ainda não se inscreveu aqui no canal, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações
e deixar o seu joinha aqui. Deixa o seu comentário também se você já leu It, a Coisa, se você já leu alguma coisa do Stephen King. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Gente, essa é a experiência de leitura da primeira parte desse livraço aqui, desse calhamaço do Stephen King. Vai ter muito mais, vão ter as 5 partes, ou pelo menos eu pretendo fazer. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!